Então, meu irmão Thomas e eu, Ray, meio que crescemos com Pokémon. Muitos garotos fizeram isso por aqui. Isso funcionou perfeitamente para nós, já que, cada vez que uma nova geração saía, cada um recebia uma versão diferente do jogo. Visto que nossa mãe gostava de nos estragar um pouco, tínhamos um terceiro jogo. A princípio, isso vai soar como uma história agridoce sobre dois irmãos que crescem com um par de jogos que eventualmente irá levá-los para duas estradas diferentes. Bem, é um pouco mais do que isso. Os anos se passaram e continuamos colecionando. Game Boys ficaram velhos, foram substituídos. Os cartuchos foram jogados fora. Pegamos novas cópias. Mas começamos a seguir caminhos completamente diferentes antes de Ruby, Safira e Emerald saírem. Veja bem, meu irmão passou a usar Game Shark. Tínhamos visto todos os hacks e cheats que você poderia imaginar e como fazê-los, mesmo que começássemos o jogo um pouco mais tarde. Isso soava legal. Nosso primeiro cartucho era do meu irmão, uma versão Blue antiga. Nós apenas jogamos com ele um pouco, nada grave. Mas acabamos ferrando com o cartucho. Depois de adicionarmos 2 códigos, ele estragou completamente e tornou-se impossível de jogar. Ficamos chateados no começo. Thomas lamentava pela perda de suas horas de trabalho, e eu compreendia. Eu lhe disse: está tudo bem, podemos substituí-lo, eu acho. Essa porcaria de Game Shark é um desperdício de dinheiro. Mas, a partir daqui, finalmente nossos caminhos se separaram. Depois da confusão que houve com a versão Blue, eu fiquei contra a ideia de usar hack ou cheat em meus jogos, pelo menos com Game Shark. O que eu posso dizer? Tenho sentimentos com os pequenos bichos de pixel. Mas meu irmão havia levado a destruição no seu jogo como um desafio pessoal, ou algo assim. Não acho que ele já tenha jogado algo sem hackear de alguma forma. Sim, nós jogamos Pokémon pra caramba. Dá pra dizer que éramos viciados. Eu sei que é um exagero, mas para nós não há muito o que fazer. Vivemos em um lugar sem muitas crianças, e os agricultores não as querem em suas propriedades. Dessa forma, nós jogamos Pokémon no gramado quase todo dia. Todos os dias. É divertido para nós, pelo menos. Perdemos o Game Shark quando nós mudamos de quarto. Um novo anexo foi construído em nossa casa, e ele desapareceu na bagunça que entulhava dentro do novo closet. Ruby, Safira e Emerald chegou, e depois de brincarmos algumas vezes, estávamos de acordo que tinha algo faltando nele, em comparação com a última geração. Nós estávamos tentando jogar de forma honesta, e apesar de termos terminado, nos deixou com uma boa e velha nostalgia. Onde estavam nossos velhos cartuchos de Gold, Silver Crystal? Demorou um mês para vasculharmos as caixas, mas finalmente encontramos uma tonelada de jogos e aparelhos eletrônicos antigos. Meu antigo Game Boy Color roxo ainda funcionava. O vermelho dele não estava com as baterias no lugar. Nossos GBAs estavam bem. As extensões e os cabos de ligação, aqueles com um pequeno conector no meio, estavam embrulhados cuidadosamente para evitar desgastes e serem condenados ao lixo, como nosso antigo cabo. Nós pegamos tudo o que podíamos. Foi tão bom ter Yellow, que tinha sido meu primeiro jogo e o mais caro, Red e Gold de volta. Logo fomos verificar nossos arquivos antigos, tendo nossas velhas memórias, e percebemos que as coisas das primeiras gerações eram muito nostálgicas para nos livrarmos. Eu comecei Gold e ele começou Silver. Imediatamente ele pegou o Game Shark na caixa e colocou-o na parte de trás do GBA. Eu apenas balancei a cabeça para ele, e lembro de ter dito: essa coisa vai matar seu jogo, você sabe. Ele nunca gostava quando eu pregava sobre o abuso de pixels. Fechei minha boca depois disso, mas o deixei de lado. Eu achava que apenas uma vez era demais. Eu deveria manter meus pensamentos para mim mesmo, realmente. Eram 2 dias depois do ocorrido. Eu estava na varanda, Game Boy na mão, prestes a ir para a Elite dos 4 quando percebi que precisava de uma ajudinha. Minha equipe foi mal balanceada graças à minha jogabilidade voltada para lazer. E na época não tinha nenhum grande treinador que eu poderia recorrer a artifícios. Eu sabia que Thomas tinha 2 insígnias na minha frente, quando tínhamos verificado um com o outro. Então, eu esperava que talvez ele me desse 1 ou 2 empurrões. Agora, o negócio foi que passei as últimas 24 horas na casa de um amigo. Eu tinha literalmente chegado em casa, jogado minha mochila no quarto e ido para fora com o meu Game Boy para jogar.
Eu não tinha ideia do que ele tinha feito. Eu soube que ele tinha feito um jogo novo e, o que imaginei, era tudo melhor para mim, uma vez que ele não precisaria dos Pokémon e eu tinha uma chance maior. Então me levantei e fui para casa, e quando eu estava atravessando a sala, notei que todos os jogos estavam no chão. Alguns cartuchos estavam destroçados, como se tivessem sido cortados por alguma coisa afiada. Até a antiga versão Blue, há muito tempo morta e sentimental demais para se jogar fora, estava quase dividida ao meio, completamente inutilizável, mas ainda se estivesse funcionando. Fiquei um pouco assustado. Isso deveria ter acontecido esta manhã, caso contrário nossa mãe teria visto e reclamaria sobre o tapete. Coloquei meu GBA no bolso e fui até o quarto de Thomas, encontrando a porta destrancada. De alguma forma isso foi ainda mais preocupante. Eu encontrei Thomas, sentado na beira da cama. As peças do seu GBA estavam aos seus pés, esmagadas. Ao lado da cama estava um martelo e a tesoura de jardinagem da nossa mãe. Seu rosto estava mais pálido que eu já havia visto, mais pálido do que da vez que tínhamos ido na rua, e um carro a quase 90 por hora quase o atropelou por um tris. Nesse momento, notei o Game Shark no chão, e um cartucho prateado brilhando sobre sua cama. De alguma forma, eles tinham sido poupados da ira do martelo. "Você está bem?" perguntei. Lembro-me do calafrio que me percorreu. Ele era meu irmão mais novo. Vê-lo assim foi terrível para mim. "Foi horrível", disse ele. Eu me lembro de sua voz rouca, e a forma como ela soou me fez estremecer. "Oh Deus! Branco por toda parte, depois preto." Ele estava tremendo e quase sem fôlego. Lembro-me de tê-lo abraçado. E eu me lembro, seu braço caiu e foi de encontro ao Game Boy do meu bolso. Ele gritou de repente, bem no meu ouvido, me fazendo pular e morder minha língua por acidente. Ele o arrancou do meu bolso e o atirou na parede. Gritei e fui correndo buscá-lo, esperando não encontrá-lo amassado. A tela estava escura, e embora temesse o pior, quando liguei o interruptor ele estava normal. Eu esperei lá no canto, tentando fingir que o GBA não importava o suficiente. O volume estava ligado. O tema de abertura começou, e ele gritou novamente, pegando um martelo. Dessa vez eu também gritei, e saí correndo do quarto com o GBA agarrado ao meu corpo, como um escudo. Ele acabou na ala psiquiátrica do hospital durante 2 dias. Quando fomos visitá-lo, deixei meu GBA em casa. Ninguém conseguia descobrir o que havia deixado seu comportamento tão estranho. Houve uma conversa que eu não entendia na época, sobre algum tipo de transtorno que ele pode ou não ter tido. Mas apesar da minha mãe e eu termos coletado e trazido todos os cartuchos para serem olhados, a ideia foi dela, não minha. Ninguém tinha pensado em ligá-lo ao jogo. Talvez essa foi minha culpa. Eu não havia dito uma palavra sobre o que tinha acontecido quando ele acidentalmente tocou no meu Game Boy, ou o terror cego e branco que ele tinha dito quando a música começou. Em minha última visita ao hospital, antes das aulas, eu fui deixado sozinho no quarto com ele. Quanto à minha mãe, teve uma conversa privada com o médico sobre as precauções a serem tomadas, caso ocorra novamente. Eu sentei em uma cadeira ao lado da cama. Ele estava olhando para o teto. De repente, ele sentou-se, fazendo-me estremecer. "Hey!" ele me disse. "Ray, vá no meu quarto quando você chegar em casa." Eu não entendi o que ele quis me dizer. E então, lembrei das coisas que não tinha nas malas. O jogo e os instrumentos de hack debaixo da cama. Livre-se deles! Eu não quero tocar neles novamente." Sua voz estava cansada e desesperada. Ele parecia um velho em seu leito de morte. Meu pobre irmão estava com problemas. Como eu poderia recusar? "Promete que vai se livrar deles?" "Tudo bem. Eu prometo." Pela tarde, eu estava saindo da escola. Eu mantive a promessa dele na minha cabeça o dia todo. Eu não sabia disso na época, mas esta seria a última vez que eu poderia desempenhar o papel de irmão mais velho e ajudá-lo. Eu só tinha que chegar em casa e me livrar desse jogo. Mas, do jeito que o dia foi, uma curiosidade doentia começou a passar pela minha cabeça. O que poderia ter acontecido nesse jogo para assustá-lo tanto? Eu mesmo já estava assustado, mas eu tinha que saber. Eu tinha que fazer. Cheguei em casa e fui direto para seu quarto, decidindo descobrir o que tipo de horror estava esperando por mim.
Nossa mãe tinha limpado o quarto. O cartucho e o Game Shark não estavam mais visíveis. Eu me abaixei e rastejei debaixo da cama, sentindo-me tímido, mas segurando a promessa que fiz. Debaixo da cama havia poeira suficiente para me fazer tossir, legos antigos e vários outros brinquedos que eu não poderia definir apenas esbarrando com meus cotovelos. Mas finalmente vi 2 objetos. Eles tinham sido empurrados para o canto, em cima de um caderno que parecia novo demais para estar aqui há muito tempo. Sem pensar, agarrei o canto do papel e arrastei tudo comigo, ainda ofegante da poeira. Eles pareciam tão inocentes, brinquedos simples. Quando desvio a atenção para a versão Silver e o Game Shark no chão, passei a olhar o caderno de anotações. Nele foram rabiscados pelo menos 20 códigos diferentes, mas um tinha sido riscado com hidrocor sobre o local onde inicialmente tinha sido escrito com caneta. Isto foi confuso. Ele tinha tentado apagá-lo com o marcador, mas ele pressionou com tanta força que a tinta havia molhado a parte de trás. A caneta tem um jeito de furar ao redor, então eu peguei o caderno e inclinei a parte de trás na luz. O reflexo do hidrocor revelou alguns rabiscos que ele tinha escrito. O código era uma bagunça incompreensível de letras e números, e as palavras me deixaram ainda mais confuso. Easter Egg, Snow on Mount Silver. Lembrei-me do que ele tinha dito quando o encontrei. Ele ficou entusiasmado com o branco em seguida, preto. Significaria neve? Um arrepio percorreu minha espinha. Será que me atrevo? Peguei tudo, levei para o meu quarto e deitei-me no tapete, ao lado do meu próprio GBA. Por um longo tempo eu apenas olhava para ele. Quanto mais eu olhava, mais o rosto do Lugia tornava-se maníaco, com uma espécie de sorriso torcido, como se estivesse me desafiando a descobrir o que havia acontecido com o meu irmão. Eu era um garoto de 14 anos. Será que eu realmente deveria arriscar a sorte e acabar como ele? Eu olhei para o Lugia por mais algum tempo. Eu tinha que ver. Retirei o Gold do meu GBA e encaixei o Silver no lugar. Levei quase 15 minutos para recompor e ligá-lo. Começou a funcionar normalmente. Deixei o som baixo, com medo do que poderia ouvir, e muito curioso para seguir caminho. A tela do título estava normal, também. Lugia novamente, mas, de alguma forma, estava ameaçador, apesar do meu bom senso me dizer que era exatamente a mesma imagem. Como isso poderia ser ruim? Perguntei a mim mesmo. Suas notas diziam Easter Egg? Quer dizer que estava programado no jogo? O menu veio absolutamente normal. Seu personagem era Blake, como dizia o Pokédex. Mas o tempo era estranho. 999 e 99. Eu sabia que ele não poderia ter feito tanto tempo. Eu mal tinha registrado 50 horas no meu próprio jogo e estava em Elite dos 4. E eu estava jogando lentamente. Provavelmente são os hacks ferrando o arquivo, eu pensei. Bom, que seja então. O jogo iniciou, e a primeira coisa que notei foi a tela preta prolongada. Demorou quase 1 minuto e não mudou nada, e não havia nenhum som. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço já estavam de pé, mas já era tarde demais para voltar atrás. Finalmente, um tipo de mapa veio na tela, mas parecia estático. O que estava acontecendo? Olhei para baixo e percebi, com uma pontada terrível, que era realmente o mapa Mount Silver. Mas o que eu achava ser estática era uma pesada tempestade de neve. Esse era o lugar que ele havia salvado seu jogo da última vez. Eu verifiquei sua party, um time muito normal para alguém que estava usando o Game Shark, Typhlosion, Feraligatr, Meganium, Pidgeot, Tyranitar e Lugia. Todos com nível 100, típico para ele. Algo sobre os sprites parecia estranho. Eles pareciam irritados de alguma forma. Suas cores pareciam desbotadas e suas expressões faltavam o vigor de costume. Pareciam faltar pixels ou coisas assim, talvez por causa dos hacks. O mapa parecia brilhar quando eu fechei o menu. Na verdade, a neve de alguma forma parecia cair fortemente. Pixels dançavam pela tela tão rápido que foi difícil ver onde o sprite de Blake estava. Alguma coisa estava fora dele, também. Quando chequei as informações dele, seu sprite estava como os do Pokémon. As cores eram sem vida. Na verdade, agora que eu pensava sobre isso, ele
quase parecia congelado. Meu estômago apertou. Eu me virei e tentei voltar para baixo da montanha. Quando fui a determinado local, algumas palavras apareceram, e lá estava, finalmente um som. Meu sprite começou a bater numa parede invisível. Eu não posso mais voltar agora. Isso era perturbador. Fui para meu Pokémon e tentei usar a habilidade Fly do Pidgeot. Eu não posso voar aqui. Obviamente se referia à neve. Que se dane! Havia uma corda de escape e tentei usá-la. Eu não posso mais voltar atrás. O que estava acontecendo? Mais uma vez tentei caminhar de volta para baixo da montanha, e para meu espanto as palavras alternavam a cada tentativa. Eu não posso fugir. Eu não posso voltar para baixo. Eu nunca poderei voltar. Esta última me congelou o coração. Não havia nenhuma maneira de retornar para baixo da montanha. Eu tinha que subir. Virando o sprite um pouco, eu mudei para frente. Não havia nada, embora a minha velocidade de caminhada estivesse estranhamente lenta. Realmente estranho foi a falta de grama, de treinadores. Não havia nada além da neve branca, tornando impossível ver qualquer coisa na tela. Como me movi para uma parte mais alta, sua velocidade de caminhada tornou-se ainda mais lenta. A cortina de pixels de estática tornou-se ainda mais espessa, e eu mal podia usar os recursos do mapa. Mas parece que a única forma de mudança é ir em frente mesmo. Eu alcancei um tipo de escadas na extremidade superior da tela. Não lembro disso estar lá antes. Como eu tentei me mover para cima, o sprite pausou. Estou com frio. Eu havia ficado ainda mais arrepiado. Sua velocidade de caminhada se tornou dolorosamente lenta, como se alguma coisa estivesse impedindo. Ao subir a escada, mais um texto na tela. Meganium morreu. Que porcaria é essa? Pensei. Pokémons não morrem nesses jogos. Ao verificar minha party, fiquei assustado e confuso com o que vi. O sprite de Meganium tinha sido substituído por um X vermelho. Os outros Pokémons tentavam diferentes graus de dano, embora não tivesse lutado. Eu fui na minha bag, encontrei o único reviver e tentei usá-lo. É tarde demais, disse. Que tipo de easter egg é esse? Não havia mais o que fazer. Ao tentar dar a volta, as mensagens de antes voltaram. Então eu continuei andando para frente. Pidgeot morreu. Eu verifiquei novamente. Com certeza lá estava o pequeno X vermelho. Dessa vez eu selecionei ele, olhando para o Pokémon em si, tentando descobrir o que estava errado. Eu não deveria ter feito isso. O sprite foi mutilado. Pedaços dele estavam ausentes. O que restou foi uma mancha azul acinzentada. Em seus olhos estava um preto sólido. Ao verificar, Meganium estava do mesmo jeito, faltando uma perna, um pedaço do seu pescoço, a maioria de sua cabeça e olhos pretos, mortos. A curiosidade mórbida me pedia para seguir em frente. Durante o tempo que caminhei, a estrada permanecia reta. Ao longo do caminho, de vez em quando, um outro Pokémon do grupo morria, e ao analisar seu sprite, ele se mostrava na mesma condição que os outros. O que me restava era o Typhlosion. Em frente havia outra escada. Ao subi-la, me preparava para o horror que me esperava. Eu bati o cume. Ele estava deserto. Red estava longe de ser encontrado. A neve parou de cair. O centro do mapa era algo fora da neve. Parecia uma Pokébola. Ok, talvez esse horror todo fosse parte do clímax. A batalha final estava ali. Se eu a pegasse, talvez Red iria sair do esconderijo. Eu andei mais um pouco, examinando, e houve uma explosão de ruídos estáticos que me fez pular. O que apareceu na tela foi uma animação de batalha. O sprite do meu treinador, a pele tingida de azul, contra outro Pokémon desconfigurado. Era um Celebi. Seu olho parecia um buraco negro. Um único ponto vermelho queimava como uma brasa. Parecia algo podre. Eu nem tinha posto meu Typhlosion para fora. Celebi usou Perish Song. Um grito saiu do meu GBA e eu quase o deixei cair enquanto a tela ficava branca.
Uma parte de mim ficou aliviada, pensando que se meu Pokémon final fosse nocauteado, eu seria transportado para um centro Pokémon. Mas eu estava errado. Meu Sprite reapareceu num tipo de caverna. Estava agora dentro da montanha? Eu verifiquei meu cartão de treinador e me senti mal. O Sprite havia sido atacado, como um Pokémon, e agora estava sem uma perna. Um único olho restante, escuro como a noite e um olhar tão triste, com lágrimas no canto. E todas as cores dele haviam sido substituídas por aqueles tons de gelados de azul e cinza. Cada status no cartão foi reduzido a 0, com exceção do tempo, que continuava 999,99. Eu rapidamente voltei ao mapa. Seu Sprite imitava o horror que estava em seu cartão de treinador. Peças estavam em falta, tudo estava descolorido. Eu tentei andar, mas no começo eu recebi uma mensagem. É tão frio. Havia apenas uma direção para ir, para cima. Eu segui em frente, e de vez em quando era interrompida por mensagens que faziam meu coração afundar mais e mais. Mãe, é tão frio. Eu não posso continuar. Quanto mais eu andava, mais tornava-se escuro, até que tudo estava completamente preto. Havia uma saída lá, marcada apenas por um contorno branco. Eu não tinha escolha senão atravessá-la. Era um tipo de quarto, também branco sólido. A única maneira de distinguir as paredes era por uma linha cinza e fina que marcava como separado do chão. Contra a parede oposta havia um outro objeto, o Sprite de Red, intacto. Eu tinha chegado tão longe, eu precisava acabar com isso. Eu andei até ele e pressionei A. Uma batalha começou. O Sprite de Red não tinha nenhuma das minhas deformidades. Suas cores também eram azuis e cinzas, mas ele estava intacto. Ele apenas olhou, extremamente triste. Seu primeiro Pokémon saiu, Venusaur. Era exatamente como deveria ser, mas no nível 0, com pouca saúde. Mandei Typhlosion, que tinha apenas 6 pontos de vida. Não houve nenhum tipo de som quando eles foram trazidos para a batalha. Venusaur usou Struggle. Não houve animação, apenas um único ponto de dano causado a Typhlosion. E em seguida, o Sprite adversário caiu. Venusaur morreu. Não houve nenhum texto me pedindo para mudar. Em vez disso, era o que considerei um diálogo de Red. Seu próximo Pokémon foi um Blastoise, ainda mais desconfigurado que tinha sido o Venusaur. Ele também lutou e morreu. Após cada rodada, havia um sinistro 3 pontos de treinador. Cada Sprite aparecia mais desconfigurado que o anterior. Seu Espio mal parecia um Pokémon. Eu percebi que ele os mandava fora de ordem e que salvou um Pokémon para último. Um Pikachu foi chamado, e ele era grotesco. Também era descolorido, como se estivesse congelado. Estava faltando uma orelha, metade do seu corpo e a cauda. A cabeça estava intacta na maior parte, mas seus olhos eram muito maiores que o normal, e olhava para mim como janelas para o inferno. Mas o que me deixava mais desconfortável era o sorriso gigante que se estendia até as bordas de sua cabeça. Minhas mãos tremiam, e não tive a oportunidade de atacar. Pikachu usou Pain Split. Pikachu morreu. Typhlosion morreu. Algo cortou a imagem do Sprite do Red, e agora ele parecia como o meu. Seu corpo estava tão massacrado que parecia um cadáver despojado. Tinha os mesmos olhos desalmados do Pikachu. Eu finalmente entendi o que aconteceu. Eles foram mortos. E este subnível da montanha era como um inferno. Red finalmente falou. Acabou. A tela piscava em preto e branco durante algum tempo. Usou Destiny Bond. Um horrível grito ecoou no meu GBA. A tela ficou branca e gritando para mim, eu o joguei no chão e apertei minhas costas contra a grama. O barulho horrível continuou por bastante tempo enquanto a tela ficava branca. Então escureceu. Então houve um silêncio.
Levei alguns minutos, mas finalmente me levantei. Peguei o Game Shark e o caderno de anotações, tomei essa droga de jogo possuído, peguei tudo e fui levá-los até o lixo, como já havíamos estabelecido ao coletor levá-lo pela manhã. No final da longa e enrolada calçada, joguei dentro. Quando voltei para casa, eu não sabia o que me fez fazer isto, mas eu peguei a versão Yellow e inseri no meu Game Boy. Acho que parte de mim queria se certificar que não tinha sido contaminado também. A música começou. O jogo iniciou. Virei-me para meu Pikachu e pressionei A. Seu rosto feliz cumprimentou-me com um grande sorriso. Um sorriso agradável e normal. Retirei o jogo e passei a próxima hora chorando no chão. Meu irmão e eu nunca jogamos Pokémon juntos novamente. Ele desistiu de vez. E continuei a repetir meu conforto. Jogos sem hack. Naquele inverno, a neve caía espessa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história, dessa creepypasta do Snow Almond Silver. Ela é bem pesada, conta a história de dois irmãos que jogavam Pokémon juntos e um deles resolveu acabar com o jogo usando alguns códigos de Game Shark e teve consequências um tanto estranhas para ele. E aí nós fomos ver que o jogo estava realmente possuído, né? Tinha lá os Pokémons e os protagonistas mortos e é de se pensar, né? Alguns hacks são realmente perturbadores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aí o que você achou dessa história. Se você já tinha ouvido falar, se você não sabia como era a história, já tinha visto alguma coisa, mas não sabia como ela era na sua integridade. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Aguarde os próximos capítulos e até mais. Tchau!